Porque assim, nós falamos muito sobre... Muito boa tarde, Diogo Schelp e Fabiana Barroso, aqui nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista. Nós falamos sempre sobre o plano habitacional, um grande plano nacional de habitação. Infelizmente, essas áreas foram ocupadas há muitos anos, são áreas de encosta, toda a região serrana do Rio de Janeiro e boa parte do Brasil vive. A própria cidade do Rio de Janeiro, ela tem uma topografia e quando você olha para ela, ela está toda ocupada na sua encosta. Então, assim, não é uma questão de dinheiro, acredito eu, ou só de dinheiro. É uma questão de mudança de comportamento. E aí é muito difícil, porque você tem que reassentar o ser humano e mudar a história dele, Diogo. Exatamente. Eu lembrei aqui, quando você estava falando, William, boa tarde a você e a todos que nos acompanham, lembrei aqui da situação, da realidade, por exemplo, de países que vivem terremotos com frequência. A gente pega o exemplo do Japão, do México, são países que tiveram que conviver, aprender a conviver com a sua realidade geológica, né? Então, isso exige sim uma mudança de paradigma, exige uma mudança de como se pode construir as casas ou os prédios, existe uma mudança sobre também as prevenções que podem ser adotadas e sobre um sistema de alerta, por exemplo. Por que não poderia haver um sistema de alerta, né, meteorológico e que as pessoas realmente aderissem, em que houvesse uma possibilidade de realocá-las quando houvesse uma possibilidade de chuvas muito intensas em locais de risco, estudos completos sobre a situação das casas. Claro, é muito difícil tirar as pessoas de onde elas moram e talvez esse não seja o caminho, mas identificar, mapear as casas que estão em situação de risco e quando há esses alertas, realocar essas pessoas temporariamente para outros locais enquanto o risco ainda existe. Quer dizer, é toda uma mudança de paradigma e atualmente nessa situação, quando acontece uma tragédia como essa, é muito difícil apontar culpados e dizer que há um culpado, há uma autoridade que é responsável por isso, que devia ter feito algo que não fez. É realmente uma mudança de paradigma que precisa levar em conta também as mudanças climáticas, né? Até que ponto os especialistas podem avaliar isso? Até que ponto essa frequência cada vez maior de fenômenos extremos do clima estão relacionados a essas mudanças e por quê, né? E se isso é necessário que se leve uma mudança realmente de como se vê essa situação. Diogo, eu vou até aproveitar para a gente fazer justiça. Aqui no Rio nós temos 32 sirenes que funcionam nas comunidades carentes na cidade do Rio de Janeiro. Na cidade de Petrópolis, você conta hoje com aproximadamente 18 sirenes. Eu não sei se essas sirenes estavam nessas regiões, que você tem aí, 24 de maio, tem no Alto da Serra, no Ferroviários. Então, ali naquela região, ela tem sirene. Inclusive, o próprio governador do Rio de Janeiro disse o seguinte: olha, a tragédia poderia ser maior, porque as sirenes tocaram e muitos conseguiram sair das suas casas. Mas como foi tudo muito rápido, e a própria Maria Clara falou, em 3 horas nós tivemos esse índice de 230 milímetros de chuva, então o que é uma coisa absurda, o que esperava num mês, você chove ali em 3 horas. Não deu tempo das pessoas saírem, para você ter uma ideia, muitas crianças ficaram no colégio aguardando seus pais e viraram à noite, porque os pais não foram buscar seus filhos porque não tinham como chegar até o colégio. Então, assim, foi realmente uma situação, uma catástrofe que nós vivemos. E aí eu queria provocar você, Fabiana, da seguinte forma: você que é uma especialista na área do direito, até que ponto o Estado pode obrigar uma pessoa a sair da sua residência? Complicado esse ponto, William, porque... Primeiro, boa tarde a todos. Porque o que a gente vê, o Diogo abordou muito bem esse tema, precisa de 2 coisas aí para poder ser responsabilizado, né? Você vai ter que identificar o dolo ou a culpa na prevenção e depois um socorro dessas pessoas. E aí, se tratando então de tragédia, que tem a ver com clima ou com essas já conhecidas chuvas, a gente precisaria, então, tipificar, né, fazer o nexo causal entre o ocorrido e os agentes públicos. De qualquer maneira, os agentes públicos envolvidos, seja nessa tragédia de Petrópolis, seja na Bahia, que a gente também teve recentemente em outros lugares aqui do Brasil, como é recorrente, eu acho que não tem mais como escapar de fazer uma política pública devida.
Se é questão de sirene, eu não sou especialista nisso para saber, mas eu sei que sirenes são deficientes também as informações em relação ao período onde tem mais chuvas, são deficientes também o acolhimento depois dessas pessoas, são deficientes, então eu creio, se tivesse um plano habitacional melhor, uma das coisas mais difíceis no Brasil ainda é a habitação, mas no caso de Petrópolis, isso põe uma outra questão, porque Petrópolis já não são somente aquelas comunidades pobres que a gente consegue usar esse discurso, não. Petrópolis tem casas boas, como você disse aí, até do Brasil imperial. E mesmo assim, né, nessa hora, não tem classe, não tem quem, e a chuva vem e acaba fazendo vítimas. Eu me preocupo demais com soterramento. Eu acho que deve ser uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode passar, é ter a notícia de um parente que ainda está soterrado, né? E aí a gente conta com o trabalho dos bombeiros. Então, especialização de bombeiros, que eu sei que já houve na época até de Brumadinho, eu sei que a tragédia é outra, mas o caso era o mesmo, era oh meu Deus, as pessoas estavam soterradas. Então, assim, adquirir, né, a gente sabe que Israel mesmo tinha esse tipo de entendimento e de como socorrer essas pessoas. Olha lá essa cena, gente, é catastrófico. Então, a gente cansa de se lamentar e a gente cansa de pensar como deveria ser uma solução. Mas, como disse aqui a pessoa ligada à climatologia, nos explicou, a chuva vai formando e a gente não tem esse controle. O que a gente tem controle, então, é referente mesmo às políticas públicas e à consciência das pessoas em relação às áreas que habitam. E aí você sabe que, eu sou carioca, vocês sabem disso. O que talvez vocês não saibam, que eu trabalhei 2 anos e meio. Minha primeira rádio que eu trabalhei foi justamente em Petrópolis. E eu lembro que em 2011, a Maria Clara está com a gente. Maria Clara, 2011, só para a gente ter um parâmetro, né, para a gente poder analisar o que aconteceu. Eu lembro que em 2011, na cidade de Teresópolis, nós tivemos em 3 horas, foi uma chuva de 3 horas também, algo em torno de 124 milímetros, 124,6. Eu dei uma pesquisada sobre isso. Hoje, 230, também em 3 horas. Por isso que nós estamos ouvindo as pessoas falando o seguinte: olha, nós nunca vimos nada parecido. Não tem precedente uma chuva dessa, tem? Tem, olha, nós tivemos em 1983 algo também semelhante, né, na região, mas o que vale destacar é que essas chuvas bem torrenciais, em um curto período de tempo, elas não acontecem sempre, elas não acontecem hoje, amanhã, depois e depois. Não tem vários dias, não tem uma sequência de dias com esses valores tão extraordinários assim. O que acontece são chuvas pontuais, muito volumosas, especialmente na estação chuvosa, né, que é o verão, e em áreas diferentes. Nós tivemos esse ano já nesse verão, vamos dizer assim, já desde o final de dezembro até agora, nós tivemos chuvas volumosas na Bahia, nós tivemos em Minas Gerais, no Espírito Santo, em São Paulo. Então, toda essa região que vai do sudeste até o sul da Bahia já foi atingida neste ano por valores extraordinários de chuva, provocando transtornos bastante significativos. O que a meteorologia consegue fazer é falar, olha, a gente está vendo uma situação de perigo, uma situação de alerta, mas a gente não consegue prever esses extremos, como é o caso que aconteceu aí entre ontem e hoje na região de Petrópolis. A gente vê que tem uma situação mais intensa, uma situação de alerta, uma situação que merece uma atenção e avisa a população. Inclusive é um trabalho em conjunto com a Defesa Civil, todos os estados têm esse trabalho, né, com a Defesa Civil, e a gente avisa a população de que tem perigo para os próximos dias, mas a gente não consegue identificar uma chuva tão intensa como essa, porque é uma condição muito pontual. Ela acontece em algumas áreas e não é sempre, não é frequente, é uma vez a cada 10 anos, uma vez a cada 20 anos, que a gente tem uma situação bem atípica dessa, mas geralmente é na estação chuvosa, que é no verão. Então tem que manter o alerta, principalmente para esses avisos do INMET, avisos da Defesa Civil, avisos das instituições de meteorologia com relação à previsão dos próximos dias. Se tem aviso de perigo, é porque pode acontecer algo assim. Então, e aí a gente consegue essa informação no site do INMET
que é um ponto de referência, ele todos os dias vai atualizando isso. A gente mesmo aqui na Jornal da Manhã, até com você mesmo, nós estamos sempre divulgando essas instabilidades, e você falou no período de 10 anos. A última tragédia, que resultou em 918 mortos, foi em janeiro de 2011. Nós estamos em 2022, ou seja, 11 anos depois, isso volta a acontecer na região serrana do Rio de Janeiro. Agora você falou, olha, pode acontecer em 10 anos, como pode acontecer amanhã, certo? Exatamente. É uma situação que a gente não consegue prever. Realmente é imprevisível algo nesse tipo, nessa magnitude, né? Nós temos uma condição de chuva forte, tem previsão de chuva volumosa ainda nos próximos dias e até pelo menos o final do verão, o alerta continua para o sudeste do Brasil, porque temos condições atmosféricas favoráveis para a chuva acima da média climatológica em todo o sudeste do país. Então, o alerta vai continuar até o final do verão. Não é que vai chover até o final do verão todos os dias, mas um dia ou outro pode ocorrer situações como a que ocorreu ontem, que foi o caso aí de Petrópolis. Agradecer a sua participação aqui no Headline News. A qualquer momento a gente pode te acionar aí. Obrigado pela gentileza do bate-papo, tirando essas dúvidas técnicas a respeito dessa tragédia que até agora nós estamos com mais de 40 mortos em Petrópolis.